Se você me perguntar hoje quem é o favorito entre Cruzeiro e Fluminense no Mineirão, vou te responder, tá? O favorito é o Cruzeiro. Mas ontem, entre os jogos de Vasco e Juventude, sabe quem era o favorito? O Vasco. Sabe quem ganhou o jogo? Juventude. Se você perguntar entre Inter e Bahia, quem é o favorito hoje para ganhar o jogo pela campanha, é o Bahia. O Bahia não ganhou, foi empate. Se você perguntar São Paulo e Red Bull Bragantino, mando do São Paulo, sabe quem é o favorito? São Paulo. Sabe quem ganhou? O Bragantino. E tem entre o favorito e quem vai ganhar o jogo, tem uma distância muito grande, mas para isso o Fluminense tem que entrar no Mineirão hoje às 4 horas, querendo muito mais do que ele quis contra o Ceará no Castelão. É isso que o torcedor espera e o restante é futebol, a gente vai ver, tá? Então vamos rodar essa vinheta e foi começar o pré-jogo de Cruzeiro e Fluminense, direto no Mineirão às 4 horas, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta, vamos trocar uma ideia sobre esse jogo. Antes de começar, vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal, tá? Ai, Fio, mas eu já sou inscrito. Então deixa o like, se inscreve no canal e deixa o like que ajuda muito. Vamos falar da partida de hoje, falando da rodada, né? Como eu já falei um pouco ali na abertura, é uma rodada até agora, cara, eu posso dizer que é perfeita do Fluminense a rodada até agora. Porque a gente tem algumas preocupações nesse momento. O que a gente quer para 2026, não dá para buscar o título do Campeonato Brasileiro, dá para buscar da Copa do Brasil, daqui a pouco a gente fala disso, mas pensando em Brasileirão, que é o que a gente vai jogar hoje às 4 horas, a gente não tem como ganhar o título, então a gente quer buscar a Libertadores. E após a derrota para o Ceará, principalmente pela forma como que foi a derrota, né, o time sem vontade, sem tentar, a gente desanima até para o G6, né? Mas, nesse momento, a gente está na 33ª rodada, já aconteceram alguns jogos ontem, e jogos perfeitos, porque a gente está brigando acima da gente Botafogo e Bahia, Bahia empata com o Internacional, ou seja, se o Fluminense ganha hoje, vai para 53 pontos, empata com o Bahia, mas passa em número de vitórias e assume a 5ª posição. E o Botafogo, que está um ponto à nossa frente, vai enfrentar o mesmo horário que a gente, o Vitória no Barradão. E assim, o Vitória vem vendendo caro os jogos lá porque está nessa briga de querer afundar o Santos. E quando a gente olha para trás, os principais adversários nossos eram São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco jogando em casa contra Juventude e Red Bull Bragantino, como eu falei mais uma vez na abertura, perderam os jogos. Então a gente garante que a gente fica a 5 pontos do São Paulo, na posição atrás da gente, e a gente, mesmo se a gente perca o jogo, e a gente fica a 8 pontos do Vasco. Isso com uma rodada a menos, faltando apenas 5 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Claro que outros times ganharam ali, o Atlético Mineiro já jogou nessa rodada, ganhou do Sport, aí foi para 43 pontos, mas não joga mais essa rodada, apesar de ter um jogo a menos, que falta o jogo contra o Fortaleza. O Bragantino encostou com 42, o Corinthians joga hoje também, mas esses times não podem, a gente garante ficar 5 pontos da 8ª posição. Isso é muito confortável para o Fluminense e mais uma vez não tem como a gente esquecer, a gente tem uma semifinal contra o Vasco, vou bater sempre nessa tecla e ver o Vasco se enrolar, ainda mais sabendo quem é o técnico do Vasco que comete os mesmos erros sem querer todos os dias, ele em crise é muito bom pro Fluminense que vai enfrentar esse Vasco na semifinal, tá? Mas hoje o foco não é Vasco, hoje o foco é Cruzeiro, que a gente vai falar agora de como vem o Cruzeiro para esse jogo do Mineirão contra a gente. Vamos falar do nosso histórico contra o Cruzeiro, são 90 jogos até hoje, 40 vitórias para o Fluminense, somente 28 derrotas e 22 empates. Sim, o Cruzeiro é um time que a gente está acostumado a ganhar, mas a gente está falando do terceiro colocado no campeonato, que tem 16 jogos em casa até agora e são 12 vitórias. É um time bem complicado de enfrentar. É um time que, apesar da matemática dizer que é muito difícil, ainda está brigando pelo título e o torcedor acredita nisso. Então a gente vai enfrentar um adversário muito complicado hoje, que tem a terceira melhor campanha do campeonato. No primeiro turno, é o primeiro jogo que a gente volta no Mundial. Tá todo mundo ali com a ressaca do Mundial, feliz, e a gente perde, mas assim, num jogo onde a gente finalizou muitas vezes mais do que o Cruzeiro. O time tem um apagão onde a gente toma um gol de cabeça do Fabrício Bruno e depois num contra-ataque a gente perde ali. São 10 minutos onde o Fluminense 10 minutos onde o Fluminense apaga. Aí você pode falar, pô, filho, mas o segundo tempo a gente conseguiu finalizar mais porque o Cruzeiro estava ganhando de 2-0 e relaxou. Mas antes do 2-0 o Fluminense estava jogando melhor. Eu estava fazendo esse jogo no Premier, junto com o Valdir, né, o Cruzeiro, que tem um canal, o Cruzeiro. E, cara, e ele falou para mim na hora, cara, a gente vai tomar um gol, o Cruzeiro não consegue ficar com a bola. Isso um pouquinho antes do primeiro gol do Cruzeiro. Então o Fluminense não fez uma das suas piores partidas. Claro que a gente não queria perder,
mas que hoje, não sei se o Cruzeiro vai fazer uma boa partida ou não, mas que a gente consiga ganhar no Mineirão e devolver esse resultado que foi aqui no Maracanã. Jogador em destaque, tem vários pra gente falar, né? Mas eu acho que vale o destaque pro Matheus Pereira, o camisa 10 deles, que, sendo sem clubismo nenhum, para mim é o melhor camisa 10 do futebol brasileiro. E acho até um absurdo, só pra vocês me falarem que eu não tô dando moral pro Cruzeiro, só que ninguém aqui tá preocupado com isso, né? Um absurdo o Matheus Pereira não ter chance na seleção brasileira, tá? Porque vem merecendo muito, são 6 gols e 9 assistências nesse Brasileirão. E esse elenco tem jogadores, assim, tem o Caio Jorge, que é o artilheiro do Brasil na temporada, tem o Cássio, goleiro, tem o Fabrício Bruno, que aí esse é bizarro ter chance na seleção, né? A gente ter o Thiago Silva usando essa camisa, jogando futebol brasileiro, e ver o Fabrício Bruno entregar na seleção como entregou no último jogo, é uma loucura, né? Tem o Gabriel Barbosa, que é um eterno banco de reservas do Cruzeiro. Então são jogadores que a gente conhece muito bem. Mais uma vez, o Cruzeiro é o favorito para o jogo de hoje. Pela temporada, pelo time. Mas a gente quer que o Fluminense vá competir e que isso aconteça hoje às 4 horas. Né? Sobre jogo histórico, sempre gosto, para quem não está acostumado a acompanhar o pré-jogo aqui, eu sempre escolho um jogo histórico e a gente vai para o jogo de 11 de agosto de 2002, estreia de Beto Cachaça pelo Fluminense e do Romário, né? Que todo alvoroço é pela estreia do Romário. É um 5-1, Fernando Diniz tá nesse time aí, acho que ele faz um gol, se eu não me engano também. Mas é um dia que eu lembro muito, cara, eu tava em Papucaia com meu pai, e ele decide, eu não vou lembrar direito, mas tipo assim, o jogo era um sol, sei que eu fiquei na antiga cadeira branca, né, que foi onde a gente arrumou o ingresso, e um sol na cara, assim, bizarro, e aí ele falou, cara, vamos no jogo, agora, decidi, aí faltando tipo 1 hora, veio voado, pegou a ponte ali e tal, quando a gente chega lá não tem mais ingresso, aí compra com cambista, aí sai correndo pro outro lado para entrar, e aí, mas pelo menos fui presenteado ali com o 5-1. Acho que todo mundo que viveu esse momento de Fluminense lembra muito da estreia do Romário pelo Fluminense, num 5-1 contra o Cruzeiro, né? Tinha outros jogos bons pra gente falar do Cruzeiro, mas a gente fala nos próximos confrontos aí. Se tudo der certo, mês que vem tem 2 Fluminenses e Cruzeiros, é assim? Fluminenses e Cruzeiros, pela final da Copa do Brasil, e a gente cita mais jogos jogos históricos contra o Cruzeiro. Tá, mas já falamos muito de Cruzeiro, vamos falar de como veio o Fluminense para a partida. Temos desfalque, né? Vamos falar como veio o Fluminense para a partida. Vocês estão vendo o campinho aparecendo aqui do lado com o provável time de Fluminense que vai a campo hoje. Fluminense tem o Ganso na transição e tem o Manuel no departamento médico. São os únicos desfalques ali vindo de lesão. E temos um desfalque muito grande para o jogo de hoje, que está suspenso, tomou 3 amarelos, que é Martinelli. E aí a gente não sabe quem vai jogar, se é Nonato ou se Bernal que vão jogar no lugar. Mas provável time que vocês estão vendo aí do Fluminense é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René. Aí vamos lá, Bernal ou Nonato, né? Vocês estão vendo aí. Hércules, Lúcio Acosta, Canóbio, Serna e Everaldo na frente, né? É o provável time do Fluminense, que a gente vai falar individualmente sobre cada jogador comandado pelo Zubeldia. No gol, Fábio. É sempre um capítulo à parte a gente vê o Fábio jogar contra o Cruzeiro. Ele fez quase 1000 jogos pelo Cruzeiro, é um grande ídolo do Cruzeiro, mas toda vez que vai para lá, o pessoal, antes do jogo, tem uma fé. Antes do jogo, não, né? No hotel, sempre a gente já vivi isso algumas vezes lá. A gente vê o torcedor do Cruzeiro querer tirar foto com ele, querer falar com ele, mas quando entra no estádio existem vaias. Já vi Fábio agarrar pênalti lá no Mineirão, o jogo contra o Cruzeiro. Então, assim, é o Fábio e é um capítulo à parte hoje e a gente confia muito que eles lembrem do absurdo que é deixar o Fábio sair do time com quase 1000 jogos, tá? Na lateral direita, Samuel Xavier, nosso lateral artilheiro, que 7 gols na temporada, que faz o 8º, apesar que ele gosta de fazer mais gol no rival do Cruzeiro, Atlético Mineiro, né? Na zaga, Thiago Silva, que vai mostrar ao Fabrício que é ser um zagueiro, e do lado dele, o Freitas. Que aí o Fabrício Bruno pode mostrar pro Freitas que é o zagueiro, porque eu tô puto com o Freitas, é sacanagem, mas também não gosto do Ignácio, não gosto do Antônio Carlos, mas também estaria no bolo, tá? Quase igual, Thiago Santos, o Igor Rabelo, que foi contratado, não é nem relacionado muitas vezes. Então, é uma loucura esse outro lado. Espero que o Freitas esteja inspirado hoje. Na esquerda, René, que fazendo uma temporada muito regular. Aí, vamos lá. Eu confio mais no Hércules marcando do que o Bernal. Então, eu iria de Hércules no primeiro volante, Nonato e Lúcio Acosta. Porém, tem a chance de ser Bernal, Hércules e Lúcio Acosta.
Bernal ou Hércules? Bernal ou Nonato? Qual dos dois entrar? Não acho nenhum absurdo. Confio mais no Nonato, muito pelo que eu falei, pela forma de combater, acreditar muito mais no combate do Hércules do que no combate do Bernal. Talvez eu tenha uma implicância com o Bernal. E camisa 10 ali, tem o Hércules, que é o Hércules, que a gente vai depender muito dele no jogo de hoje sem o Martinelli, para fazer essa transição entre meio e ataque, e o Lúcio Acosta, que assim, o Matheus Pereira é o melhor 10, porque o Lúcio Acosta chegou há pouco tempo, que vem jogando, quando o time quer jogar, né, como o último jogo, joga demais. Na direita, Canóbio, que é outro que assim, vai ser necessário no jogo de hoje a parte do Canóbio marcando, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas hoje é essencial isso. E Serna na transição, gosta de jogar em BH, o Serna que hoje joga em BH e faça gols ali também, sem querer ou querendo. E na frente, Everaldo, assim, fez alguns bons lances no último jogo, mas não tem entrosamento com gol, perde gol, é uma dificuldade, mas o John Kennedy também não tá voando, o Cano também não. Que Deus abençoe o Everaldo, assim, né? Que o espírito de Fred entre ali no Everaldo e resolva alguma coisa. E no banco Zubeldia, que assim, a gente pode falar o que quiser dele, mas números até agora tá entregando, tá? São 10 jogos, são 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Precisa mostrar um jogo bom fora de casa, e que seja hoje, né? Vou falar das apostas pro jogo de hoje, que essa é a minha aposta que a gente vai fazer um bom jogo hoje. Vamos ter confiança. Vamos às apostas para o jogo de hoje. Como vocês estão vendo, o Fluminense não é o favorito. Está pagando 4,4 uma vitória do Fluminense, enquanto está pagando 1,8, 1,88 uma vitória do Cruzeiro. Quer apostar numa vitória do Fluminense? Está pagando bem. Você bota R$10 e vai ganhar R$44. Mas eu fui de chute do Canóbio a gol. O Canóbio é o jogador que na era Zubeldia mais finalizou pelo Fluminense. Então ele é o jogador que mais tenta. Ah, Fio, isso é mentira. Não, são números, tá? Você pode não achar, mas são números nesses 10 jogos. Ele é o jogador que mais finalizou. Se eu não me engano, 19 finalizações ele tem nesses 10 jogos. Então, vamos acreditar que uma dessa vai no gol e vai bater minha aposta. Botei R$10 para ganhar 26, tá? Quer entrar nessa comigo? Clica no link aqui, faz sua aposta com responsabilidade. Não inventa de apostar que você não pode perder. Ajuda muita gente. Só você clicar e fazer o cadastro, tá? Ajuda pra caramba, gente. Você deixar o like ajuda, se inscrever no canal ajuda. É hype. Aqui embaixo nos comentários, você joga pro lado, se é pelo celular, tem como hypar vídeo. Pô, ajuda muito também. Se quiser se inscrever como membro também, ajuda. E se puder fazer seu cadastro aqui na KTO, ajuda para maior de 18 anos, tá bom? Não invente apostar dinheiro que você não pode perder. E vamos falar da arbitragem a partir de hoje. Quem é o árbitro pro jogo de hoje? Árbitro a partir de hoje, o pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima. Tem 8 jogos, apitou até agora, 5 vitórias e 3 derrotas. Vocês sabem que eu acho todo árbitro da CBF ruim, né? Esse é um árbitro que, apesar do histórico positivo, de 5 vitórias e 3 derrotas, uma curiosidade, ele apitou 6 jogos nossos esse ano. Então, assim, é um cara que a gente tem apitado bastante, nosso jogo conhece bastante nossos jogadores. É o árbitro que anula o gol contra o Mirassol, tá? Que ele deixa o jogo seguir e vai no VAR anular o gol do Mirassol. Então, assim, bom ele não é. Que ele tenha culpa no coração hoje e apite melhor um pouco pro Fluminense. Assim, aqui, se quiser também ajudar o Fluminense, também vou fazer aqui, ser hipócrita, não tô no canal de Fluminense, meu time é o Fluminense. Já que erram toda a arbitragem, que erra a nosso favor hoje também, né? Porque acertar é complicado. Lembrando, galera, hoje às 2 horas, jogo 4 horas do Mineirão, hoje às 2, enquanto você tá vendo isso aqui, eu estou no avião indo pra BH, tá? Vai eu, Cauã Tinoco, JP, o narrador, direto para lá, e Lessa já está desde ontem, foi cobrir o time ali na chegada do hotel. Então, 4 pessoas ali direto do Mineirão. Ai, pô, Fio, a imprensa não cobre o Fluminense da forma que eu queria. Tá o Jornada fazendo isso. Então, dá moral pra gente a partir de 2 horas. Não esquece não, tá? A partir de 2 horas acompanha o pré-jogo com a gente, depois acompanha a transmissão, como é jogo fora de casa, eu estarei comentando também, junto com o Vitor Lessa e o Cauã Tinoco, enquanto o JP narra o jogo. Depois no pós-jogo tem zona mista, coletiva, a gente trocando uma ideia sobre a partida, tá bom? Tamo junto, até a próxima. E se você deixar o like, se inscrever, o Fluminense antes dos 15 minutos faz 1-0, tá? Me cobre. Tamo junto, até a próxima.